os teus servos reunidos em sagrada união, sobre a cruz são congregados, buscam teu perdão. Nossas mãos a ti erguemos, ouve-nos, Senhor, guia toda a nossa vida, Deus e Salvador. Muitas línguas cá falamos, creio na dispersão, mas o teu amor nos une, dá-nos comunhão. Os idosos como os jovens queres congregar, nosso Salvador bendito, vem-nos abençoar. Este mundo em seus mistérios mostra o teu poder, mas a paz jamais o mundo pode conceder. Vera paz e vera graça há em ti, Senhor, sara os corações aflitos pelo teu amor. Vem, prepara o teu rebanho, vem, ó bom pastor, para que, servindo ao mundo, pregue o teu amor. Dá-nos ânimo e firmeza, dá-nos fé, Jesus, ilumina nossa vida pela tua luz. Amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Sintonia com a Alma. Um programa para reflexão da Palavra de Deus, para ouvir boas músicas e que você, onde quer que esteja, seja alcançado pela Palavra de Deus e pela bondade e misericórdia desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome dele e para ele é que também nós realizamos este programa e que você possa experimentar esse contato, que essa palavra ilumine os teus caminhos, traga paz ao seu coração e assim possamos andar dentro da vontade de Deus. Sintonia com a Alma é um momento de reflexão e de ouvir boas músicas. Ouviremos o próximo hino. Alegria, vem alumia, treva e mal com tua luz. Mesmo que aflitos somos benditos, só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, a ti olhamos e a salvo estamos da própria morte. Aleluia!
em ti confiamos, refúgio achamos em tua graça que nos enlaça, agora e sempre. Aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos aleluia. Você já teve a sensação de que há um cansaço interno que não é físico, mas tudo funciona, você está cansado, mas as coisas precisam funcionar, nem sempre elas param. Há uma experiência que quero compartilhar com vocês, de uma narrativa de um encontro entre Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus estava chamando os primeiros homens a fazer parte do discipulado de Jesus. E eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 5, que nos conta deste encontro e dessa experiência de homens que estavam cansados. Mesmo assim, as coisas tinham que funcionar. E Jesus traz algo revelador. Jesus, na verdade, gera no coração desses homens, principalmente de Pedro, um assombro sagrado, algo que impactou a vida daquele homem e daqueles discípulos. Eu leio então o Evangelho de Lucas, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu acredito que você já ouviu em algum momento essa narrativa desse encontro entre Jesus
e os seus discípulos. Jesus estava formando o seu grupo de discípulos. Jesus estava indo ao encontro daqueles que fariam parte de uma grande missão, a missão do reino de Deus. E Jesus, então, vai ao encontro deles. E indo ao encontro deles, uma multidão segue Jesus. Porque essa multidão começa a ouvir que aquilo que Jesus tem ensinado e falado é diferente do que eles estavam acostumados a ouvir pelos rabinos, pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. O que Jesus traz é algo extremamente inovador. O que Jesus traz faz diferença não só como informação, mas como transformação. As pessoas perceberam que a fala de Jesus tinha coerência. As pessoas perceberam que a fala de Jesus não era qualquer fala. Era uma fala divina, fala que transformava a realidade, que dava às pessoas esperança, ânimo e possibilitavam a elas olhar para o futuro com alegria, com esperança, com perspectiva de vida. Então a multidão segue Jesus. E quando Jesus então chega à beira do mar ou à beira do lago de Genezaré, Jesus olha 2 barcos. Interessante que tem 2 barcos. E qual barco que ele escolhe para entrar? Qual é o barco que ele escolhe para fazer um púlpito, um lugar de anúncio da pregação da palavra? Ele escolhe o barco de Pedro. Talvez quando a gente lê isso, pode passar batido, né? A gente nem se dá conta dessa informação. Mas nada está por acaso na Bíblia. Lucas registra isso porque tem um sentido, não é apenas um barco, não é apenas um objeto, não é apenas um lugar. Aqui tem um sentido teológico. Eu quero convidar você a refletir comigo esse sentido teológico. Veja, a história nos conta que Pedro e os seus companheiros passaram a noite toda pescando. A noite toda. Eles lançaram as redes, gastaram energia, investiram tempo, seus conhecimentos e nada de peixe. Nada. E, com certeza, eles estavam profundamente frustrados, desanimados por conta de não pescarem nada. É aquele velho ditado que diz, né? O dia da caça e o dia do caçador, aqui tem o dia dos peixes e o dia do pescador. E nesse caso foram os peixes que ganharam nessa situação. Mas eles eram trabalhadores, eles eram profissionais, eles eram pescadores, aqueles peixes significavam o pão de cada dia. Eles precisavam levar adiante, né, para que eles pudessem sobreviver e colocar pão na mesa para os seus filhos e suas famílias. Então, eles não pescam nada. Estão lá limpando as redes, frustrados, desanimados, pensando já na próxima pescaria. E de repente Jesus escolhe o barco de Pedro para fazê-lo de púlpito. Esse barco significa essa experiência frustrada. Esse barco traz consigo essa marca daquilo que não deu certo, de um cansaço, de experiência que não foi bem sucedida. Quantas vezes a gente planeja, a gente almeja, né, que as coisas deem certo, a gente faz até cálculos, a gente coloca metas, faz estratégias para que as coisas funcionem do jeito como a gente gostaria, tendo até uma certa previsibilidade do que vai acontecer. E de repente, os resultados não são os esperados. Mesmo assim, Jesus entra no barco. Entra num barco que, naquele momento, representava esse fracasso, esse desânimo, aquilo que não deu certo. Sabe, meus queridos, que quando muitas vezes Deus entra em nossa vida, é quando nós estamos assim. Às vezes a gente quer um cenário, né, que Deus esteja agindo nos momentos bons, nos auges da vida. Mas muitas vezes Ele entra nas nossas experiências mais frustrantes, nas nossas experiências de fracassos, nas nossas experiências onde nós percebemos que mesmo com todo o esforço, com toda a dedicação, com toda a previsibilidade, com tudo aquilo que a gente planejou, a gente percebeu que não deu certo.
Quantas vezes a gente planejou, calculou e não deu certo? Mas Deus entra, mesmo nessa situação. Por isso eu quero dizer a você, se nesse momento você está passando por algo parecido, Jesus escolhe o barco da frustração, do desânimo, do cansaço, e Ele entra e faz desse lugar o anúncio da palavra. Mesmo as nossas frustrações podem ser experiências de anúncio, de transformação, de vida e de apontar para uma realidade maior do que a nossa própria frustração, o desânimo. Porque às vezes quando nos sentimos assim, a tendência da gente é olhar apenas para a dor, apenas para aquilo que não deu certo. E a gente esquece de olhar para as coisas que deram certo, ou até para as coisas que podem nos surpreender, que pode de alguma forma romper aquela situação. E aqui começa o estágio do rompimento, sem os discípulos saberem, sem os discípulos se darem conta. Jesus, após a pregação com a multidão, lhe despede a multidão, lhe diz: olha, vamos voltar para o mar, vamos lançar as redes, vamos para a parte mais profunda do lago. E aí Pedro diz: mas Senhor, nós já tentamos. Senhor, nós somos pescadores, nós estamos acostumados, a gente sabe muito bem quando é o dia bom para a pescaria, quando favorece, quando os cardumes vêm, a gente sabe, a gente tem conhecimento. Agora não é hora, Senhor. Agora é hora de lavar as redes, vamos deixar para depois, para a próxima noite. Nós já passamos uma noite. Pedro poderia muito bem, de alguma forma, usar esses recursos, e eu imagino que ele deve ter pensado isso, porque é o tipo da percepção que Pedro podia dizer: olha, Senhor, aqui eu entendo, você é filho de carpinteiro, de móveis, de cadeira, de mesa, o senhor pode entender, seu pai era carpinteiro, mas aqui de peixe e de pescaria eu entendo. Quantas vezes a gente usa esse recurso, quantas vezes a gente diz: aqui quem manda sou eu, quem entende sou eu, fica quietinho aí porque deixa com o pai, deixa comigo que a coisa vai funcionar. E de repente as coisas podem ser bem diferentes. Mas Pedro, mesmo ele tendo todo esse conhecimento, ele diz: Senhor, porque és tu quem está dizendo, és tu que está mandando, nós vamos obedecer, eu vou lançar as redes. Pedro então se sujeita ao pedido de Jesus. Talvez porque com uma forma de gratidão ou até de obrigação, porque um pouco antes Lucas registra que Pedro curou a sogra dele, Ele poderia nesse momento até fugir, mas ele vai lá e diz: com uma forma de gratidão eu vou fazer isso que o Senhor está pedindo. E aí eles pegaram então um barco, se dirigiram para a parte mais profunda e de repente, quando eles lançaram as redes, algo extraordinário aconteceu, Eles pescaram de uma forma tão abundante, mas tão abundante, que as redes começaram a rasgar-se, diz aqui o texto. Ou seja, as redes não suportaram de tanto peixe que eles pescaram, capturaram com as redes. E foi preciso chamar outro barco para ajudar. Então veja, essa experiência desestabiliza Pedro, faz Pedro perceber que o mar não está para peixe, que não era hora de ir, mas ele se sujeita, mesmo ele estando desestabilizado, ele se sujeita, e agora ele é surpreendido. Ele é surpreendido por essa pesca que vai muito além. E gente, é muito peixe mesmo, porque Lucas chega a dizer das redes querendo rasgar-se, que eles chamaram outros companheiros, o outro barco, e ainda assim eles encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Então não era pouco peixe não, era muito peixe. E aí eu fico imaginando, a quantidade, nesses tempos atrás, no ano passado eu vi
na época da tainha, lá na região de Florianópolis, que eles pegaram cardumes de tainha, era muita tainha, aqueles pescadores, muito, assim, aquelas redes abarrotadas de tainha. E eu fiquei imaginando que mais ou menos foi algo muito mais do que isso, porque era muito peixe quando eu vi essa cena. Então, eles foram surpreendidos, algo extraordinário aconteceu, eles estavam assombrados. Aqui diz até perplexo, é como se eles, diante dessa situação, eles olhassem: nossa, o que está acontecendo aqui? Algo maravilhoso, algo tremendo, algo que está além daquilo que a gente poderia realizar. Não é uma pescaria boa, é muito melhor. Nós nunca tivemos algo parecido. E isso me faz então perceber que Deus nos surpreende. E que de alguma forma, eu usei essa expressão, somos assombrados pelo agir de Deus. Um assombro sagrado. Sabe, o assombro não como medo, não assombro como assombrações, né, que possam nos assustar. Não nesse sentido. Mas assombro de ficar sem falar. Sabe aquele assombro quando você abre a boca e diz: meu Deus, o que é isso? É algo tremendo, perplexo. Assim aqueles homens se depararam. E é muito importante a gente se dar conta disso, porque isso faz toda a diferença nessa narrativa. O assombro, o agir extraordinário de Deus, o agir extraordinário que Jesus naquele momento realizou na vida daqueles pescadores. E é interessante porque eles não ficam só perplexos, Pedro não fica só assombrado diante do que ele está vendo, como ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz: Senhor, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Interessante esse gesto de Pedro, né? Ele poderia dizer: nossa, que alegria, que bom, pescamos tanto peixe que vai render muito dinheiro, vamos vender esses peixes, vamos alimentar nossas famílias por um bom tempo, vamos ficar sem trabalhar. Ele poderia ter pensado nesta lógica, na lógica do enriquecimento, na lógica daquilo que poderia gerar de riquezas, mas não. No momento que ele fica assombrado, no momento que ele se depara com esse agir extraordinário de Deus, no momento em que ele fica perplexo, ele se ajoelha. Ele se ajoelha e ele percebe quem ele é. E ele percebe quem é Jesus. Talvez a gente não se dê conta porque nós não estamos com o original no grego, mas quando ali no verso 5, Pedro diz assim: mestre, ele está chamando Jesus de rabi, de professor, daquele que ensinava, daquele que discipulava. Então até aqui ele entende assim: olha, Jesus é um mestre, Jesus é um rabi, Jesus é aquele que ensina, que tem algo a ensinar. Ele estava ensinando a multidão. Mas aqui no verso 9, no verso 8, ele diz: afasta de mim, Senhor. Senhor, ele chama de Senhor. E no original grego é Kyrios. Kyrios era um termo usado somente para Deus. É como se Pedro aqui dissesse assim: Senhor, Deus. Ele reconhece aqui uma divindade, ele reconhece Jesus como aquele que é Senhor dos senhores. Os cristãos da primeira época, meus queridos, eles foram perseguidos porque eles não usavam o Kyrios para o imperador romano. O imperador romano queria que todos o reconhecessem como Kyrios, como o Senhor poderoso de toda a terra. Mas os cristãos negam. Ele diz: não. O imperador pode ter o seu poder, mas há um maior que o imperador. E esse é o Kyrios. E só a Jesus é que nós chamamos de Kyrios. A comunidade cristã nasce a partir dessa confissão. Os cristãos são perseguidos e martirizados porque eles não chamam outro ser humano de Senhor como se chamava para Cristo.
Por isso, qualquer tentativa de um ser humano querer se igualar a Deus e querer tomar o lugar de Deus e ser chamado de Kyrios, isso é blasfêmia, isso é contra o nascimento da igreja que reconhece que só Jesus é Kyrios, só Jesus é Senhor. Senhor sobre todos e sobre tudo, e não há outro igual. Então Pedro aqui, ele dobra os seus joelhos em reverência e chama Jesus Senhor. Não é mais mestre, não é mais rabi, é Kyrios. E ao dizer isso, ele também olha para si, olha para o seu coração e diz: eu sou pecador. Isso é muito importante. Isso aqui é o centro dessa experiência. Às vezes a gente fica olhando para a quantidade de peixe, a gente olha para o milagre, né, das redes abarrotadas e dos barcos quase indo a pique, mas não é isso o mais importante. O mais importante se dá nessa confissão e nesse reconhecimento, porque Jesus está trabalhando Pedro, Jesus está chamando Pedro. E Pedro, ao perceber a grandiosidade do que Jesus fez, ele percebe que ele é pequeno diante de Jesus. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele é falho, ele reconhece que aqui não adianta os seus métodos, não adianta o seu conhecimento de pescador. Ele poderia muito bem, ter usado do seu conhecimento empírico sobre pescaria, mas aqui diante de Jesus ele diz: olha, o que é isso? Não vale nada. Ou melhor, vale, mas não no sentido de que muitas vezes a gente se propõe a usar dos nossos títulos, dos nossos reconhecimentos, do nosso nome, da nossa posição social, dos nossos recursos, para nos achar mais. Mas diante de Jesus, o que cabe a cada um de nós, a mim, a ti, é dobrar os joelhos e dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu sou pecador, sou pecadora. Somos pecadores, somos homens e mulheres falhos, falhas. A experiência cristã, a experiência com Cristo, de alguma forma precisa nos levar a essa experiência. O assombro sagrado, a perplexidade diante de quem é Deus, nos leva a reconhecer que só Deus realmente para agir, e só a nossa experiência de humildade e de entrega pode fazer diferença na caminhada. É a mesma que Isaías teve quando ele foi chamado lá em Isaías 6, no capítulo 6, quando Deus chama Isaías, e Isaías tem aquela experiência, de ver o sagrado, de ter lá aquela experiência profunda de vocação. Ele diz: ai de mim, porque meus lábios são impuros, eu sou um homem de coração impuro. Quantas vezes a gente reconhece a nossa pequenez? Quantas vezes a gente reconhece que a gente não tem o controle de tudo, que a gente não precisa saber tudo, e que de alguma forma eu preciso me render a Jesus Cristo, entregando a minha vida, confiando a minha vida nas mãos daquele que é o Kyrios, que é o Senhor. Porque enquanto a gente se segurar naquilo que a gente acha que pode nos dar segurança, nós não vamos ser assombrados. Nós vamos viver na previsibilidade da vida. A gente vai vivendo a vida conforme a gente vai calculando, o quanto a gente vai mapeando, o quanto a gente vai decidindo o que vai acontecer ou não na nossa existência. Mas a gente já sabe que isso é frustrante. E que de alguma forma a gente precisa aprender a andar na dependência de Deus, reconhecendo quem é Ele e quem somos nós. E que esse reconhecimento da minha pessoa enquanto homem pecador e você enquanto mulher pecadora é reconhecer de que nós temos áreas, sombras da nossa existência que precisam ser iluminadas, precisam ser curadas. Preciso do perdão de Deus, preciso da misericórdia de Deus, preciso dessa bondade de Deus que nos restaura, que nos chama, que nos vocaciona.
Então, ao mesmo tempo que Jesus desestabiliza Pedro, quando chama Pedro para voltar para o mar, Jesus o surpreende e revela quem ele é. Mas não só revela também quem ele é, como Jesus também reorienta a vida de Pedro. Olha que interessante, ele reorienta a vida de Pedro. E como ele reorienta? Ele diz: olha, Pedro, até agora você pescava peixe. Até agora as tuas redes eram para apanhar peixes. E você está vendo o que eu fiz. Mas não tenha medo. Confie. Não tenha mais medo. Confie em mim. Confie naquele que te surpreende, que te assombra, porque a partir desse momento você não vai mais pescar peixes. Você vai pescar pessoas. Ou seja, Jesus reorienta a vida de Pedro. Pedro, como pescador, pegava peixes, matava, o peixe morria e saciava a fome das pessoas. Agora, Pedro tem um chamado, não mais para a morte, não mais para matar os peixes, mas para a vida, para que as pessoas que estavam mortas espiritualmente pudessem viver espiritualmente a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho, a partir do reino, a partir do anúncio da vida em Cristo Jesus. E essa vocação que Jesus dá a Pedro, é que dá um novo norte para a vida dele. É o que faz ele largar as redes, largar os barcos e seguir Jesus. E seguir os passos de Jesus. Isso foi tão forte, essa experiência, meus queridos, que deu a Pedro e aqueles discípulos que estavam ali uma nova reorientação de existência. E a pergunta que eu me faço e faço para você é: o quanto nós deixamos também Deus reorientar a nossa vida? O quanto nós deixamos Deus também nos mostrar um caminho novo que talvez a gente não queira ver ou não está se permitindo ver? O quanto nós permitimos que a vocação que o Senhor nos concede, que é uma vocação para a vida, precisa ser exercida e não a vocação da lógica do mundo, da morte, da exploração, onde tantas pessoas vivem, planejam, fazem mapeamento, previsibilidade, não para tornar a sua existência uma bênção na vida de outras, mas muitas vezes até para explorar, para mentir, para matar, para destruir. O Evangelho nos chama para a vida, o Evangelho nos chama para a salvação, o Evangelho nos chama para nos tornar mensageiros dessa boa notícia, da vida que vem de maneira assombrosa, de que nós somos tocados, alcançados, de maneira que nos surpreende, muitas vezes nos surpreende, onde a gente vai vivendo o nosso dia a dia de maneira ordinária e de repente somos tocados pelo extraordinário. Por isso nós não podemos estar alienados ao agir de Deus, alienados à voz do Espírito, a voz de Deus que nos chama e que nos convida a andar, a seguir os passos desse Evangelho que transforma, desse Evangelho que pode tornar aquilo que é frustrante, aquilo que estava fracassado, aquele mar sem peixe, em redes que se rasgam de tantos peixes. E não é para nós ficarmos olhando para Deus apenas nessa quantidade de peixes, mas é para nós olharmos nesse Deus que pode suprir de maneira tão grandiosa, e esse suprimento de Deus é para que seja compartilhado, partilhado, porque bênçãos recebidas não são para ser guardadas, bênçãos recebidas não são para ser estocadas, bênçãos recebidas não é para você colocar no seu bolso, bênçãos recebidas é para abençoar, é para partilhar. E o Evangelho é muito maior do que essas redes. Aqueles homens tinham redes, aqueles homens tinham os barcos, mas o que Jesus está propondo é algo muito maior. Jesus está propondo o reino,
Jesus está propondo uma nova vida. Jesus está colocando, reorientando a vida daqueles homens para algo que não é mensurado, não é pela quantidade, mas é pela qualidade, pela profundidade do que isso pode gerar na vida de outras pessoas. Então, esse evangelho que eu compartilho com você, de alguma forma precisa nos tocar e de alguma forma precisa também nos levar a pensar sobre a nossa existência. Estamos presos nos nossos fracassos? Estamos presos nas nossas frustrações? Ou nos permitimos ser surpreendidos? Ou nos permitimos ser assombrados? Porque se permitirmos, Deus vai nos assombrar. Deus vai nos surpreender. E esse agir de Deus sempre é um agir não para nós mesmos, mas é para uma revelação de que nós percebemos quem nós somos e dependemos daquele que nos dá a vocação para a vida, nos dá a vocação que nos envia para o mundo, que nos envia para as pessoas, que nos faz viver a diferença, e essa diferença é marcada pela qualidade que o Evangelho produz na vida de outras pessoas. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo, e viver para Cristo é viver para o próximo. Eu não mais acumulo apenas para ter, mas eu recebo para abençoar. Eu não mais me prendo aos meus planos, mas eu me ajoelho e reconheço que sou pequeno e Deus se torna grande na minha caminhada e Ele surpreende a minha existência. Que Deus te visite, que haja esse assombro sagrado na sua existência, que no seu ordinário o extraordinário aconteça, não para te causar apenas arrepios ou emoções, mas para reorientar a tua existência, reorientar o teu chamado, reorientar a tua vocação, para você perceber que você está nesse mundo, não para coisas pequenas, mas para coisas grandes como o Evangelho, para a vida, para a salvação, para o perdão, para as bênçãos que vêm dos céus, para nós sermos mensageiros e mensageiras e promotores desse Evangelho, vivendo esse Evangelho, concretizando esse Evangelho na nossa vida. Deus nos chama para essa missão. Que Deus nos abençoe. Amém. Estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não há a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome em meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler.
nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não há só alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus, é vil, mistéria, insulta os céus. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Hoje nós teremos o nosso encontro de espiritualidade e música. Se você está em Joinville, venha participar desse momento de reflexão, de música, de lexo divina, de oração, para acalmar o coração e a gente experimentar esse cuidado de Deus. Hoje à noite, às 19 horas, na Comunidade dos Apóstolos, você é o meu convidado, minha convidada, para estarmos aqui juntos e termos esse tempo de reflexão, de oração, de música e, quem sabe, de assombro sagrado. E quem sabe, nesta noite, também sejamos surpreendidos pela palavra, por uma reorientação da nossa vida para andarmos na vontade de Deus. Ok? Hoje, às 19 horas, na Comunidade dos Apóstolos. Aproveito também para convidar você para os nossos próximos cultos. Então, no próximo sábado, às 19 horas, na Comunidade Apóstolo Pedro, e domingo, às 10 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos, onde nós nos reunimos para celebrar, nós nos reunimos para adorar, nós nos reunimos para louvar, nós nos reunimos para sair fortalecidos e abençoados para abençoar o mundo. Então venha e participe. Esta é a comunidade onde cada um e cada uma é bem-vindo e bem-vinda para ter esse momento de culto e de adoração ao nosso Deus. E convido você para uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor, assim como Tu assombraste Pedro e os discípulos, pedimos que de alguma forma sejamos assombrados e que esse assombro nos leve a perceber quem nós somos e quem Tu és. E que ao perceber isso, sejamos reorientados na nossa caminhada, vocacionados para viver o Evangelho que traz vida, que traz perdão, que nos restaura e que nos dá esse sentido de existência, mesmo quando a pescaria não está boa, mesmo quando há frustração, mesmo quando há fracasso, que sejamos surpreendidos pela Tua presença, que nos convida, que nos chama para a parte mais profunda, que a gente saia, Senhor, da superfície, que a gente saia daquilo que é raso, e nos aprofundemos em Ti e também no nosso coração. Cura-nos, restaura-nos, coloca a Tua mão sobre cada pessoa que está ouvindo nesse momento esta oração, esta reflexão, que o Teu poder se manifeste, nos cure e nos dê a possibilidade de viver essa vida nova contigo.
E tudo mais, nós colocamos na oração que tu, Senhor Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E desejo a você a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te surpreenda e que você esteja aberta para receber essa ação sobrenatural e esse chamado de vida que o Senhor te dá. Em nome dele é que nós somos abençoados. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana. Nós estaremos juntos, né? No próximo programa Sintonia com a Alma, no final de maio, e nos encontros que eu convidei você a estar hoje à noite e no próximo final de semana em nossos cultos. Um grande abraço, Deus te abençoe e te cuide sempre. Amém. Pedimos que em nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiamos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém.